Renan, eu quero começar esse bloco de conversa aqui, lhe perguntando e repassando até uma pergunta também do Gus Rodrigues, aqui está na nossa audiência, e ele diz o seguinte: muito eficaz o discurso, se ele ganhar vai entrar num cenário de Brasília onde a divisão é muito definida, esquerda e direita bem definidas. Como pretende viabilizar um possível governo em caso de eleição? Como garantir governabilidade diante de uma dicotomia tão forte? A pergunta que o Gus lhe repassa, começamos assim conversando. Eu acho mais simples do que se imagina, porque não existe essa dicotomia direita e esquerda no Congresso Nacional. A maior parte do Congresso é centrão. A maior parte, assim, quase... Vou botar aí... direita e esquerda somados, se der 35%, 40% é muito do Congresso, da Câmara dos Deputados. Vamos começar pela Câmara. Senado, sim, você vai ter uma clivagem um pouco mais óbvia. Se eu ganho a eleição, o que chama de direita, a maior parte deles vai virar base minha. Parte do centrão, eu vou conversar com os partidos, que eu vou fazer uma maioria tênue, e a esquerda não virá. A não ser que a esquerda, exista algo de decente ali nos caras, e eles topem votar em temas que envolvam soberania nacional, já que eles falam tanto do assunto, eu duvido, mas vai que, né? Às vezes a gente pode esperar um pouco mais das pessoas do que apenas sabotagem pura e simples. PSOL não espero nada, mas às vezes existe no PDT com certeza, no PSB, alguém com algum tipo de interesse nacional. Eu vou formar essa base de maneira muito clara. Eu soltei um artigo pelo Valete Plus. Valete é o nosso portal interno de estudos. Eu soltei um artigo explicando quais são os critérios para uma aliança. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Então, se um partido quiser fazer parte do meu governo, o partido vai ter que soltar uma resolução apoiando publicamente as políticas que venceram as eleições. Combate ao crime organizado, reforma para mudar o Brasil, reforma de competitividade, lei de responsabilidade gerencial. São a nossa legislação que tornaria o Brasil um país funcional. Ele vai endossar publicamente, isso significa que a bancada dele terá que, de maneira vinculada, votar a favor disso. E aí, se ele quiser assumir o ministério, ele vai trazer nomes técnicos, que junto com os nomes que nós colocaremos no ministério, vai participar do governo. E isso tudo público. Vai ter uma reunião pública, uma coletiva de imprensa. O partido XYZ está aqui junto, ele assinou este compromisso e ele está só aqui para cumprir o compromisso. Mais nada. Não vai ter diretoria de estatal para nada, não vai ter roubalheira, não vai ter malandragem, não vai ter corrupção, não vai ter nada. Eu vou convidar a imprensa, eu vou convidar todos, vejam, tá aqui, esse é os quadros do ministério, eu vou anunciar os membros daquele ministério, igual é anunciado uma escalação no time de futebol. Tá todo mundo aqui, o objetivo desse ministério é entregar isso, nesse período X de tempo. E aí, esse cara desse partido se junta ao governo, ponto. Tem que ser esse o critério, tem que ser tudo muito público, muito transparente, e se não for para funcionar, e se for para ser um impasse, que fiquemos no impasse. Agora, não dá para tocar o Brasil como ele está sendo tocado hoje, porque não é nem um balcão de negócios, a coisa virou roubalheira pura e simples, e nenhum compromisso em entregar nenhum resultado. Quais são os planos do PT para o Ministério da Saúde? Ninguém sabe o que o Ministério da Saúde está fazendo no PT. Quais são os planos do PT para resolver o problema de alfabetização, que hoje no Brasil está caótico? Não tem. Ninguém tem plano de nada. Você distribui os ministérios para uns vagabundos do centrão, todo mundo ganha dinheiro e a vida vai seguindo. Isso não dá para funcionar. Você, de certa forma, pincelou agora uma questão da educação, também é um dos temas macros, né? Mas na tua visão, na tua concepção de ideias também de governo, quais são os principais gargalos, os principais problemas relacionados à educação brasileira? É um gigantesco, né? Eu vou começar pela primeira infância. O problema é que as pessoas não sabem falar português. Apenas 8% dos brasileiros são proficientes em português. Eles sabem ler, escrever, compreender e declamar, ou seja, recitar um texto em português. 8% de cada 100 pessoas, 8 pessoas dominam a própria língua. 23% são analfabetos funcionais. Pelo menos um número próximo de 10% são analfabetos. O resto está no meio, em que a pessoa meio que sobrevive ali em português. Nós somos uma nação que não foi alfabetizada. Nós somos uma nação muito ignorante. Então, quando a gente não sabe ler a própria língua, quando a gente vai conseguir compreender biologia? Quando a gente vai conseguir entender operações complexas? Não entende. E onde isso começa? Nós abandonamos o método fônico na alfabetização escolar. O que é o método fônico para a pessoa nos ouvir? Especialmente os mais velhos vão entender. Eu aprendi também com o método fônico. Você aprende sílaba por sílaba. Ba, be, bi, bo, bu, va, ve, vi, vo, vu. Tinha aquelas frases idiotas. O Ivo viu a uva. Frases com V, para você entender que junta V com I vira vi. V com A vira vá. Junta B com I vira bi. Junta B com O vira bó.
A criança aprende assim, chama método fônico. É o melhor método de aprendizado de alfabetização que existe, comprovado. Pois bem, existem métodos alternativos que te ensinam a palavra completa, como se tivesse decorar a palavra como um bloco. Fracassaram, veio da Inglaterra esse método. E a gente colocou métodos alternativos nas escolas. Nós não estamos alfabetizando as crianças nas escolas. Aí a criança não aprende a falar português. Aí ela não repete de ano porque tem progressão continuada. Então ela passa de um ano para o outro sem aprender. Se ela não tem a base que é a própria língua, ela não consegue aprender história, geografia, biologia, não consegue aprender nada. Então você vai empurrando o déficit com o tempo. O professor não tem autoridade para controlar a indisciplina na sala de aula. Não consegue punir o aluno. O aluno usa celular dentro de sala de aula. Misturaram criança típica com criança atípica dentro de sala de aula. Então às vezes tem uma criança com autismo nível 2 surtando, o professor não sabe lidar com isso, o professor fica estressado, a aula não acontece. Isto é um holocausto educacional. Então, coisas que nós vamos fazer. Obrigação de método fônico. Não vai ter mais nenhum método alternativo. 2. Criança que não estiver falando e escrevendo perfeitamente até os 11 anos de idade, os professores e aquela escola vão ter que entender, vão ser punidos se for o caso. A criança tem que chegar, tem que ter todas as aulas de reforço possível para ela ter o domínio completo da língua, para a gente fazer esses 8% um dia virar 100% no país, que é, olha o absurdo. Veja o tamanho do problema. Só 8% dos brasileiros são capazes de usar a própria língua. Aí a gente entende por que a gente é tão pobre. A gente é muito pobre. Todo mundo vai assim, por que o Brasil é tão improdutivo? A produtividade do brasileiro não aumenta. Por que o brasileiro faz uma faculdade e termina fazendo Uber? Ora, muito simples. Porque a faculdade que ele fez, a pessoa nem sabia compreender direito a complexidade dos textos que ela estava lendo. É um número muito pequeno de pessoas que consegue dominar as áreas de atuação importantes para o mundo. Então, as pessoas são muito ignorantes, infelizmente, despreparadas. A educação não prepara bem. E, em vez do governo federal, nos governos Lula, ter resolvido esse problema de alfabetização, ele falou, não, o que o brasileiro quer é um diploma. Mas se você não sabe ler e escrever, você quer um diploma? Porque a pessoa quer botar um diploma pendurado no fundo e achar que a vida vai se resolver com um diploma. Aí veio o ProUni, FIES, e aí você endividou a classe média, ou umas pessoas mais pobres, achando que ia fazer uma Unisquina semi-alfabetizado, aí fez a Unisquina semi-alfabetizado, virou um profissional ruim e não conseguiu arrumar um emprego e ficou com a dívida. Então o Lula enfiou um monte de dívida nos colos das pessoas para deixar rico, dono de grupo educacional gigantesco, que financiavam eles depois. Olha o ciclo de picaretar, as pessoas foram enganar. A minha geração, eu tenho 42 anos, foi a geração que mais foi enganada nisso. Ai, todos temos diploma. Lembra da propaganda Lula? Todos temos diploma agora. Pra quê? Tá fazendo o que com esse diploma? Fazendo nada. Subemprego com o diploma. E a dívida que restou do diploma. Isso não pode acontecer. Por isso que tem que botar ensino técnico profissionalizante já no ensino médio, com novas disciplinas, com programação, ensinando as pessoas a empreender, já no ensino médio. Igual acontece na Alemanha, metade da força de trabalho da Alemanha vai fazer curso técnico. E a gente não vai falar que nós somos melhores do que a Alemanha, né? Não, eu quero ter uma Unisquina aqui formando em relações internacionais uma pessoa que não sabe ler, ou a Alemanha, cuja renda per capita e capacidade de compra dos alemães é milhões de vezes maior do que a nossa. Acho que, né, Alemanha, China também, ensino técnico. Então vamos focar no ensino técnico. Vamos focar nisso. Vamos focar em ter um colégio em que o professor tem autoridade sobre os alunos, que repita de ano ao aluno que não estiver estudando, que o aluno não pode levar celular para a sala de aula, o aluno não pode ter rede social. Vamos fazer isso? Vamos instituir a autoridade do professor? Se estiver numa área, uma zona deflagrada, uma zona com violência, com uma baixa participação dos pais na atividade de cuidar dos filhos, porque tem muita mãe solteira, e a mãe solteira não tem o pai ajudando na criação, ela fica com o fardo de trabalhar e a criança fica sem a figura masculina que possa repreender a criança. Então, vamos botar essas crianças numa escola militar, vamos militarizar as escolas em que há maior incidência disso. Vamos dar, em vez de ficar com aquele pé de meia, aquele programa horroroso da Tabata Amaral e do Lula, que dá dinheiro só para criança ir para a escola, olha que absurdo. A criança vai para a escola, que é uma obrigação da família, botar ela na escola, aí você dá um dinheiro. Aqui tinha criança que gastava no tigrinho o dinheiro. Não vai ser assim, eu vou acabar com o pé de meia. No nosso governo, se você é uma criança e você tem notas altas nos provões do governo federal, você e sua família vão ganhar prêmio em dinheiro. A criança e a família ganham prêmio em dinheiro se ela tirar nota alta. Porque se ela está tirando nota alta, ela virou um cidadão bom. Se ela virou um cidadão bom, é bom para o Brasil dar dinheiro para essa pessoa e não dar dinheiro para o vagabundo. Então, vamos fazer essa política, vai custar menos do que o pé de meia e vai ajudar mais o Brasil do que o pé de meia. Vamos dar bolsas de estudos nos alunos de escolas públicas para os melhores irem estudar nas melhores escolas. Não importa a raça, não importa a cor, não importa nada, não importa se a criança é gay. O lance é, vou botar ela numa escola braba para que ela concorra no vestibular em igualdade de condição e você não precisa de cota para mais pra porcaria nenhuma. Porque eu já estou pegando a criança boa, talentosa na base e dando condição dela concorrer em igualdade de condições.
Isso para o ensino fundamental e para o ensino básico. Quando eu for falar do ensino superior, não faz sentido o governo federal ficar financiando cursos de humanas por aí. Não faz sentido. Ah, mas os antropólogos, bacana, legal, o antropólogo paga seu curso de antropologia. Paga. Ah, não, eu quero ser advogado, já tem muito advogado no Brasil, paga seu curso de direito. Eu preciso de engenheiro, eu preciso de programador, eu preciso de gente da área da medicina, eu preciso de pesquisador nas áreas, especialmente nas áreas correlatas à agroindústria. Então, eu preciso de gente assim. Eu preciso desse material. O Estado brasileiro vai investir, e vai investir muito em pesquisa, muito em extensão e muito em universidades, pagando salários altos professores nessas áreas que aumentam a produtividade do Brasil. Curso de humanas, eu quero ser um publicitário e quero não pagar a faculdade. Vai pagar a faculdade, ponto. O Estado brasileiro não precisa agora de você fazer publicidade. Ele precisa de programador, ele precisa de gente para fazer código. A gente precisa urgente correr nisso. Preciso de geólogo, porque eu tenho terras raras para explorar. Tenho geólogo, eu preciso de petróleo. Eu preciso disso. Então, eu vou focar nessas áreas e parar de ficar abrindo universidade pública, que é um gasto gigantesco e que não está nos entregando nada. Porque se tivesse entregado, a produtividade no Brasil, todo esse período do PT, que aumentou o número de vagas de universidade, teria aumentado e não aumentou. A gente só está gastando dinheiro. Japão e China foram um caminho contrário. Japão e China estão formando gente para ser engenheiro, para ser gente que constrói coisas, porque isso aumenta a produtividade. Aí a gente fica aqui, não, agora eu vou fazer faculdade de psicanálise para ensinar o poder da vagina quântica na mentalidade da menina do funk. Sabe, vai pro inferno essas coisas, isso já encheu o saco. Vamos só gastar dinheiro com o que precisa ser gasto. É isso. E eu não estou falando aqui como uma pessoa ignorante, eu vim da universidade pública. Eu entendo a função da universidade pública. Agora eu entendo que recursos são escassos e eles saem de pessoas pobres e trabalhadoras. Então tem que respeitar essas pessoas. E o respeito a essas pessoas significa investir bem o dinheiro delas. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.